Graça e paz, irmãos e irmãs, eu sou o pastor Sebastião Nunes e essa é a sua igreja metodista em Minerlândia. E é com grande alegria que a gente inicia esse vídeo e essa live, né? Um pouco antes do horário, mas isso não é problema, a gente pode começar e as pessoas que forem se conectando vão entrando e vão fazendo parte aí desse momento, né? Vamos ter um momento de oração, vamos orar? Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos aí ter um momento de oração para iniciar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na Tua presença, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Pai, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu, obrigado pelos amigos, obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, obrigado, Senhor, pela igreja, Senhor. Obrigado, Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, sou grato por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor, amém. Irmãos e irmãs, começamos um pouco mais cedo, hoje um pouquinho mais cedo, e vamos seguindo em frente. Fizemos a oração inicial e agora iremos ler o Salmo 113 para meditação. Já agradeço a irmã Cristiane, a irmã Eliane, a Juliana. Juliana, coloca aí para mim Salmo 113, a leitura introdutória. A Juliana tem sido diácona, nos ajudando aí nesse trabalho, colocando os textos bíblicos. Irmã Yolanda, seja bem-vinda. Irmã Cristiane, que saudade do Zé Lucas. Mande um grande abraço ao Zé Lucas para mim. E a Estelinha, toda a família, que saudade, fora de série. Mande um grande abraço. Salmo 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol, desde o começo do dia, na manhã, até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, irmã, você que está conosco aí na live, deixa eu explicar. Hoje de manhã nós tivemos um café com Cristo, com a nossa irmã Eliane, uma palavra abençoada, uma palavra direto do trono de Deus, e a irmã Eliane falava sobre gratidão, e eu quero aqui expressar a minha gratidão pela sua vida. Quero agradecer a cada irmão, cada irmã que está conosco aí, a irmã Irani, o Carlito, o Geraldo, a Margarete, as crianças. Quero agradecer de coração a Igreja Metodista em Minerlândia por me suportar, por me dar força para a caminhada, por estar sempre orando por mim. Muito obrigado. Eu quero apresentar aqui meu momento de gratidão. Gratidão. Hoje de manhã a palavra que a Eliane deixou foi uma palavra de gratidão. E eu gostaria de apresentar aqui a nossa gratidão, né? Essa semana nós tivemos a irmã Irene, nós já tivemos, mas muitas bênçãos essa semana. E começou na segunda-feira com o pastor falando de alegria, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, eu dizia, né? E hoje foi sobre gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Então, grato a Deus pela misericórdia dEle sobre nós, nós vamos agora pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão? Fecha teus olhos aí, vamos pedir perdão a Deus.
Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti neste momento e te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, porque temos deixado a desejar, Senhor, enquanto homens e mulheres de Deus, te servindo na face da terra. Pai, perdoa, Senhor, porque não há lugar para a inveja, não há lugar para o egoísmo, não há lugar para a soberba, não há lugar para o ódio, não há lugar, Senhor, para o desejo de vingança. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos. Derrama sobre nós o perdão de uma forma, Senhor, maravilhosa, efetiva, grandiosa. Obrigado, Deus. Eu te agradeço, eu te louvo. Obrigado pelo teu perdão que é derramado sobre nós. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão José Benedito, que já está conosco. Nossa irmã Dorinha também já está conosco. Cada um, minha mamãe, um grande abraço, mamãe também já está conosco. Glória a Deus. Mamãe está assistindo aí, um grande abraço, mamãe. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos crentes em Éfeso, ele diz o seguinte: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Jesus Cristo, nos perdoou. O perdão de Deus é derramado sobre nós a partir da ação salvífica de Deus através da vida do seu Filho, Jesus Cristo. Então, em Jesus, sejamos perdoados. Em Jesus, seja perdoado, minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu queria primeiro dizer que no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto presencial e o culto online, tá? Nós vamos manter o culto presencial e online, né? Quem tem mais de 10 e menos de 60 anos pode participar desse culto, tá? Então, domingo às 9 da manhã, você está convocado para participar conosco. E domingo às 19 horas, o nosso culto noturno, né? Então, domingo às 19 horas, nós temos um compromisso, que é o compromisso de estar juntos, ou online ou presencial. Você que escolhe, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Nós estamos muito felizes, irmãos, e muito alegres. E eu queria dar um testemunho aqui. Há um ano atrás, eu comecei a ajudar um irmão aqui da igreja, e ele estava com um certo problema físico, e ele precisava da aposentadoria dele. E, irmãos, depois de um ano de luta, o INSS negou a aposentadoria dele de todas as formas, mas depois de um ano de batalha, nós tivemos que conversar com a juíza do caso, tivemos que postular na justiça o direito. Depois de um ano, irmãos, eu quero anunciar com alegria que ontem, quarta-feira, às 10 da manhã, o pastor foi com ele até a agência bancária e ele recebeu a aposentadoria dele. Efetivamente está aposentado. E eu quero aqui manifestar aqui e dizer do milagre que Deus fez na vida desse irmão, da família dele, da casa dele. E eu quero agradecer a Deus, porque Deus é o Deus de milagre. Pastor, isso é a coisa mais simples. Não é simples não, irmãos. Pode ser simples para um, pode ser simples para outro, mas não é simples para todo mundo não. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade. Infelizmente, é assim que a justiça funciona, tá? Para o Queiroz, tudo
Quem não é o Queiroz, nada. A verdade é essa, né? Então o que acontece? Esse irmão, depois de um ano, irmãos, de luta, de batalha, de idas e vindas, de muito esforço, Deus, o nosso Deus, o Eterno, fez um milagre, irmãos. E aí, irmãos, deixa eu falar para você. Eu estou contando esse testemunho, que eu pedi ele autorização para contar. Ele vai vir aqui também contar o testemunho dele quando acabar a pandemia. Mas eu estou contando esse testemunho porque foi essa semana, um irmão virou para mim e disse assim: pastor, por que nós não vemos os milagres que a gente via antigamente? Por que a gente não vê o paralítico andar, o cego enxergar? Hoje, no dia de hoje, irmão, eu quero dizer para vocês, ontem eu fui testemunha, porque eu levei ele lá, eu fui testemunha de um milagre de Deus muito maior do que quase todos os milagres da Bíblia, irmãos. Eu posso garantir. Porque somente um milagre de Deus era capaz de garantir o direito do irmão, o direito negado administrativamente pelo INSS, inúmeras vezes, mas que Deus tocou no coração daquela juíza, doutora Mariana Tomás. Eu quero aqui fazer aqui uma palavra de bênção sobre a vida de doutora Mariana. Quero pedir a Deus que Deus continue abençoando. E agora o pastor vai fazer média. Não, irmãos, ela já me deu algumas decisões negativas. Isso aí não quer dizer nada, tá? Eu já tive alguns indeferimentos dela. Meu problema não é esse. O problema é que ontem eu fui com estes olhos testemunho de um grande milagre de Deus. E esse milagre, irmãos, eu preciso testemunhar e dizer para a igreja que só foi possível porque a Igreja Metodista em Minerlândia é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. É uma igreja, irmãos, que não brinca não, irmãos. Essa igreja aqui não brinca não. Essa igreja aqui trabalha, irmãos. Interessante que eu estava com ele no caixa do banco, recebendo, e ele virava para o caixa do banco e dizia: tá vendo aquele moço ali? É meu pastor. E a igreja dele, durante esse um ano, é que me sustentou, é quem pagou a comida que eu como lá em casa, é quem pagou a luz que eu uso, é quem pagou o gás, muitas vezes. Mas agora minha bênção chegou. Oh, glória a Deus, aleluia! Agora eu vou ter o meu dinheirinho para comprar o meu alimento. Irmãos, eu vou falar sério para vocês. Eu estava sentado na recepção, porque há toda uma regra e protocolo, você não pode ficar aglomerado. Eu comecei a chorar e meus olhos se encheram de lágrimas. Porque, irmão, irmã, Deus não está brincando não, Deus é Deus, irmão. E Ele faz milagre, irmão. E ontem eu vi o milagre de Deus na vida daquele moço. Eu vi o milagre de Deus, irmãos. E ele testemunhando para a menina do banco, a menina, quando começou a atendê-lo, estava reticente, grossa, e ela terminou dando glória a Deus junto com ele. E eles terminaram na agência gritando: glória a Deus, a minha bênção chegou, glória a Deus, a minha bênção chegou. Irmão, Deus é Deus de maravilha. Deus é Deus de grandes coisas. Ana Paula, obrigado pela tua presença. Joana, obrigado pela tua presença. E é assim, irmãos, é assim que Deus faz. Muitas vezes nós ficamos procurando grandes milagres de Deus e num pequeno gesto nós vemos a glória de Deus se manifestar, e Deus se manifestar de forma inequívoca, maravilhosa, grandiosa.
E foi isso que nós vimos ontem. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs. Quero contar esse testemunho. Esse Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. Um Deus que não nos desampara. Um Deus que está conosco. Um Deus que é Deus, sabe, de aliança. Deus de promessa. Deus que luta as nossas guerras. Que nos torna mais que vencedores. É esse Deus, irmãos. Esse Deus que nós servimos, né? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Essa semana também o pastor perdeu um grande amigo, meu grande amigo Juninho, faleceu, e filho do irmão Ladico. E num período de 5 meses perdemos o tio Ladico, perdemos a esposa dele e agora perdemos o Juninho. Eu quero orar pelo Fernando, orar pela família enlutada. Quero orar também pela família do bispo Richard Canfield, também faleceu essa semana. E quero pedir a Deus pelos pastores, irmãos, porque tem sido uma caminhada árdua, difícil, a caminhada dos homens e mulheres de Deus, que pastoreiam o rebanho de Deus nesses tempos. Vamos orar? Vamos orar? Fecha teus olhos aí, onde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer. Quero agradecer pelo grande milagre que o Senhor fizeste na vida do Paulinho, Senhor. Obrigado, Deus. Continua abençoando a vida do teu servo. Agora, Senhor, eu quero te colocar nas tuas mãos a vida do reverendo Vinícius, Senhor, o SD desse distrito, Pai, os pastores, Senhor. Tem sido, Senhor, tempos de difícil caminhada, Senhor, e os pastores têm, Senhor, tentado se manterem firmes para te honrar, Senhor, sempre. Continua fortalecendo, Senhor, a tua igreja, continue fortalecendo os teus servos. Abençoa, Senhor, o pastor Rubem Mandu, abençoa, Senhor, Pai querido, todos os pastores desse distrito, Pai, sejam abençoados. Abençoa a pastora Adriana, Senhor, a minha vida também seja abençoada, em nome de Jesus. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Abençoa, Senhor, a família do Fernando, Senhor, que sofreu tantos baques subsequentes, Senhor. Toma, Senhor, essa família nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, o Cícero, o doutor Cícero, a doutora Thaís. Abençoa, Senhor, a doutora Carolina. Abençoa, Senhor, Pai querido, a Edith, Senhor, doutora Edith, que precisa tanto de ti. A pastora Deise, Senhor, com quem eu falei essa semana. Abençoa, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu te agradeço, eu te louvo. No nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Essa semana, mais precisamente ontem, eu falei com a pastora Deise, e a pastora Deise, ela está colocando à disposição uma caixa de som. Ela está vendendo uma caixa de som. Aliás, ela precisa vender uma caixa de som com um microfone, né? Se alguém tiver interesse, depois entre com o pastor. Depois entre em contato no privado com o pastor, que o pastor informa o valor. Eu não sei se ela divide, se pode dividir, isso aí é com ela, ou se alguém quiser pode entrar em contato direto com ela também, é para abençoar a pastora. Então, fica aqui o aviso e o recado, tá bom? Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Provérbios. Domingo foi dia dos pais, o pastor falou sobre os pais, e eu queria, dentro dessa perspectiva, me manter no tema, porque eu gostaria de tecer mais alguns comentários sobre essa figura importante para nós. Abra sua Bíblia, então, em Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Escreve aí para mim depois, Ju. Provérbios, capítulo 23, versículo 24, para leitura
do nosso estudo nessa noite. Mamãe, um grande abraço, estou com saudade da senhora, depois vou ligar para a senhora, em nome de Jesus, para conversar, mas fica aqui o meu carinho, o meu abraço, a minha gratidão, o meu amor grande. Se fosse o Heitor, diria: vovó, eu amo tanto, tanto a senhora. Então, recebe aí o carinho do pastor. Juliana, obrigado. Provérbio 23, 24. Abra aí sua Bíblia, Provérbio 23, 24. Provérbio 23, 24 diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Vamos ver outra tradução? Provérbio 23, 24. Só vou ler outra tradução, tá? Para você entender. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio, nele há sua alegria. Irmãos e irmãs, mais uma vez, domingo já falei sobre isso, mais uma vez quero recuperar aqui o tema da paternidade. Ontem nasceu a pequena Lorena. Quero abençoar a vida da Lorena. Lorena é filha de uma menina abençoada por Deus, tá? Que eu tenho um carinho enorme. Então, Lorena recebe aí a bênção, recebe aí a oração desse pastor, e nasceu a Lorena, né? E, irmãos e irmãs, eu queria falar algumas coisas e tecer alguns comentários sobre essa figura, irmãos, dita aqui no livro de Provérbios, que é a figura do pai. Uma figura que tem sido alvo de uma certa confusão, uma certa reflexão, e há um debate sobre essa figura do pai. E aí eu quero te chamar a atenção que o livro de Provérbios parece ser um texto escrito por um pai experiente para um filho querido, com conselhos de sabedoria. Toda vez que você lê Provérbios, você deverá entender que Provérbios é creditado a Salomão. E Salomão escreve Provérbios a partir de toda a sua experiência, já na velhice. E Salomão, então, não está falando abobrinha, não, irmão. Salomão já viveu, aquele homem inteligente, e ele já apanhou muito da vida, a vida ensinou muito a ele. E é em cima dessa sabedoria da vida é que ele escreve o Provérbios, como um pai escreve ao seu filho. O rei Salomão, então, filho de Davi, escreveu ensinamentos aos seus filhos. Escreveu ensinamentos à sua prole, aos seus filhos. E esses ensinamentos servem até hoje, servem até os dias atuais. Tão valorosos são esses ensinamentos. Em síntese, o que Salomão está querendo dizer é que a paternidade, ela não deve ser alvo de disputa, irmãos. Quem é o pai, quem não é o pai, se o pai é o que cria, se o pai é esse, se o pai é aquele, se o pai é aquele outro. A paternidade, irmãos, é uma grande bênção. A paternidade é motivo de grande alegria. A paternidade, irmãos, como foi a paternidade de José, que foi pai de Jesus, né? A paternidade, ela é um momento sublime. E essa figura paterna se torna o primeiro referencial de um filho. O referencial, irmãos, que simboliza e que tipifica a figura paterna de Deus como Deus Pai e nós como filhos de Deus. É difícil, irmãos, muitas vezes, esse relacionamento com Deus,
porque muita gente projeta a Deus as suas vicissitudes e as suas frustrações, é a palavra, com o pai aqui da terra, e trata Deus como se Deus fosse um pai da terra, ou um pai aqui desses aqui que a gente tem, que é o nosso pai nesse plano. E não é, irmãos. Deus é um pai sublime. Deus é um pai que exerce a paternidade na sua plenitude, na sua totalidade. Deus cuida do filho, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus ensina, Deus ministra sobre a nossa vida de forma sobrenatural. Pastor, então Deus não falha? Não, não falha. Deus não falha, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, é verdade. Interessante, irmãos, mamãe está aí ligada, é que o meu pai, ele não foi um pai perfeito. E por muito tempo, irmãos, mamãe foi papai e mamãe ao mesmo tempo. Ela ocupou o espaço, esses dois espaços. E ela criou a gente de forma sublime e maravilhosa. Muitas mães têm feito isso, irmãos. Muitas avós têm feito isso. Não é só minha mãe, não. Não é peculiar a ela ou singular a ela, mas ela fez isso. E por causa da situação que eu tinha com o meu pai, eu buscava, e eu tinha um paralelo nesse referencial com Deus, e eu tinha alguns embates com Deus, irmãos, porque transferia para Deus as minhas frustrações aqui terrenas com o meu pai. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele me deu a oportunidade de me reconciliar, de conversar com o papai. Mamãe nos deu essa oportunidade, eu agradeço. E, irmãos e irmãs, eu digo que, a partir desse texto de Salomão, é tempo do pai reconciliar com o filho, é tempo do pai perdoar o filho, é tempo do filho perdoar o pai, é tempo do pai assumir o papel de referencial na vida do filho, referencial de honestidade, referencial de hombridade, referencial de caráter, referencial de honestidade, de todas essas coisas, irmãos. E é assim, irmãos, que eu queria refletir sobre 3 aspectos, se me permite. A Pâmela também está com a gente. Opa, hoje eu estou feliz aí, a Pâmela está aí com a gente. Pâmela, que bom que você está com a gente aí. Michele está com a gente também. Estou vendo aqui. Perdão, irmãos. Adriana, arruma um copinho d'água para mim. Irmãos, a Adriana está aqui em volta. A pastora está aqui em volta. E ela está fazendo o almoço, está fazendo a janta. Está um cheiro delicioso de tempero. Ainda não inventaram um celular com cheiro. Mas está um cheiro delicioso aqui, irmãos. E eu vou pedir a ela para arrumar um copinho d'água. Arruma um copinho d'água para mim, Adriana, por favor. Enquanto eu falo com o povo aqui, eu vou falar então da paternidade a partir desse texto. O que é ser um pai? Ou como fazer para ser um bom pai? Um bom pai, irmãos. Um bom pai, Joana, daqui a pouco eu te respondo, só um minutinho. Um bom pai, irmãos e irmãs, ele oferece ou ele propõe proteção. É verdade, irmãos. Provérbios 3:12. Abre aí, Provérbios 3:12. Chegou a aguinha aqui, ó. Provérbios 3:12. Abre aí. Oh, glória, que alegria. A água é maravilhoso, né, irmão? Provérbios 3:12. Provérbios 3:12. Escreve aí para mim, Juliana. Provérbios 3:12. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem. O pai, irmãos e irmãs, ele protege, ele oferece e ele é esse lugar de proteção. O filho precisa ver o pai como esse lugar de proteção. E Deus é a nossa proteção. Deus é aquele que nos protege. Por isso, não há problema nenhum eu dizer
que Deus é o meu pai que está no céu, né? E eu tenho um pai aqui na terra. Não tem problema nenhum, é uma verdade. Não é à toa que na oração que Jesus ensinou os discípulos, ele diz: Pai nosso que estais no céu. Aqui ele quer dizer, irmãos, que Deus está no céu, não é que ele está longe, não. Ele é pai, e pai está perto, tá? Está sempre perto, oferecendo a proteção, que é esse item que eu estou elencando aqui como primeiro item, a proteção. Pai está sempre perto. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso e diz, Pai Nosso que está no céu, é para você lembrar que Ele é Deus e nós somos homens. É para você lembrar e você não se esquecer que não é você que é Deus e Ele é seu servo. Ele está a seu serviço. É para você lembrar que você é servo e Ele é Senhor. É isso. Mas o Provérbios, ele fala sobre isso. A paternidade, então, ela é marcada pela proteção. O pai que protege, o pai que cuida, o pai que ama, que corrige. Se você ouvir um não do seu pai aí, aceite, porque seu pai está correto. O pai tem que aprender a dizer não para o filho na hora certa. O pai tem que aprender a dizer não e corrigir o filho. Talvez essa seja a grande dificuldade dos pais nos dias de hoje. Os pais que permitem tudo e que deixam tudo e que liberam tudo e aí depois tem dificuldade em exercer a autoridade. Não é bater não, irmãos. Não é usar violência não, viu? Não é usar violência não. Não é ser polícia não, irmão. Não é ficar vigiando 24 horas por dia não. Muito pelo contrário. Proteção aqui tem outro significado, tá? Proteção aqui é quando o filho precisar, você dizer, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui, estou do seu lado. Pastor, mas e se o meu filho quebrar a cara? Irmão, faz parte. Quem de nós não quebrou a cara num momento? Em diversos momentos isso aconteceu, e isso não nos faltou a mão de Deus e o poder de Deus sobre nós. Então ser pai, dentro da proposta de Salomão, é ser protetor. Segundo ponto, irmãos, está em Provérbios 4, 3 e 4. Abre lá a sua Bíblia, ainda em Provérbios. Nós vamos trabalhar o livro de Provérbios a partir dessa perspectiva do pai. Que além de proteção, o pai já falei um pouco sobre isso, amparo. O que é amparo, pastor? O que é o amparo? Olha só, Provérbios 4, 3 e 4 diz o seguinte: quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. O pai precisa, irmãos e irmãs, amparar o filho em todos os momentos da vida. Este amparo vai desde uma palavra até uma ajuda, em um momento em que o filho precisa efetivamente de uma ajuda. Desde os primeiros passos, irmãos, desde os primeiros passos, desde os primeiros momentos, e não importa se ele tem 30, se ele tem 40, se ele tem 50, se ele tem 60, você precisa estar pronto para ser amparo. Irmãos, é muito importante, irmãos, esse referencial paterno tão vilipendiado, perdido na família. Ele precisa ser resgatado, irmãos.
tão achincalhado a ponto de chegarmos a esse debate ridículo, irmãos, raso, sem profundidade, em que desqualificamos para qualificar, em que destruímos para ressignificar. Não precisa, irmãos. O pai precisa ser amparo. Amparo. Os filhos esperam que os pais sejam amparo. Irmãos, quantos filhos buscam o amparo do pai e recebem uma banana como resposta, uma virada de costas como resposta? Pastor, mas o senhor não conhece o meu filho é difícil. Irmãos, os meus também são. E eu jamais vou virar as costas para eles, porque eles são bênção. Pastor, então quer dizer que o senhor vai compactuar com os erros dele? Não, irmão. Eu já disse aqui que o pai é proteção, o pai chama atenção, mas ele é amparo. O meu filho e os meus filhos sempre encontrarão em mim amparo, uma mão estendida e uma mão pronta para ajudar. Hoje eu estava evangelizando um jovem, não é crente, e eu estava falando do amor de Deus para ele, e ele me diz assim: pastor, como é que o senhor consegue? Como que o senhor consegue? Como que o senhor consegue? Eu falei, mas como consegue o quê? Ele falou assim, como que o senhor consegue ter paciência? Como o senhor consegue, demonstrar essa luz, essa calma, essa fleuma com relação às situações? Porque ele me viu assim, correndo para um lado para o outro para tentar resolver uma situação. E aí eu disse a ele, varão, deixa eu explicar para você, sabe como é que eu consigo? Sabe quem é meu exemplo? Meu exemplo é o Senhor. Eu faço com os outros, irmãos, o que eu acho que Deus faria comigo. É exatamente isso. Eu ajo com os meus filhos exatamente do jeito que eu acho que Deus agiria comigo. Pai, então, é referencial, é proteção, é amparo, né? E é o que Deus é para mim, irmãos. Deus é proteção, Deus cuida de mim. A Juliana até colocou aqui, e é verdade, Deus cuida de mim. O Kleber Lucas canta isso. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Porque eu sei que Deus cuida de mim. Irmãos, Deus é proteção, Deus é amparo. Jamais, irmãos, você vai procurar Deus, o Deus Pai, e vai encontrar Deus de costas para você, com os ouvidos tapados ou com a mão encolhida. Isaías 59 diz que Deus está com os ouvidos atentos e com a mão estendida para amparar, para te ajudar. A terceira coisa, irmãos, além de ser proteção e de ser amparo, Pai é incentivo. Escreve aí para mim, Juliana. Pai é incentivo. Pai é proteção, é amparo e é incentivo. Provérbios 4:1 diz assim: filhos, escute a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Irmãos e irmãs, o incentivo de um pai determina o futuro de seu filho. O incentivo de um pai pode causar um grande impacto em seu filho. Um simples olhar de elogio, irmãos, pode levantar filhos como grandes pessoas só por causa desse incentivo do pai. Eu terminei a pregação domingo, irmãos, e vim para casa. A Adriana estava preparando o jantar, e ao jantar eu estava vendo uma reportagem num canal de televisão sobre dois pais que têm nos filhos
instrumentistas de uma orquestra. E os filhos, as filhas inclusive, elas prepararam uma surpresa para os pais. Uma inclusive era padrasto, não era nem o pai verdadeiro, era o marido da mãe, né? O padrasto dela. E ela então prepara uma surpresa para esse pai. E todos esses filhos, todas essas meninas, falavam do incentivo dos pais. Eu queria pedir e queria instar, queria exortar os pais que incentivasse os filhos. Irmãos, essa semana eu vi no Café com Cristo a Manu orando o Pai Nosso com a Ludmila. Eu queria abençoar Mazinho, um grande abraço desse pastor, uma palavra de gratidão pela sua vida, Mazinho, e pela Ludmila, porque, irmãos, nós precisamos incentivar os nossos filhos a ler a Bíblia, incentivar os nossos filhos a orar. A Ludmila me falava no domingo à noite que ela, às vezes, ela inverte. Ela fala uma parte, a Manu fala outra, depois ela fala a parte que ela não falou, ela faz uma inversão para que a Manu possa saber todo o Pai Nosso. Olha que coisa linda isso, irmãos. Não há glória nenhuma, nem honra nenhuma na Ludmila e no Mazinho, toda a glória, toda a honra pertence a Deus, mas são pais que incentivam. Os pais precisam incentivar os filhos. Incentive, dê uma palavra de incentivo. Não é comum, irmãos e irmãs, nós encontrarmos pais falando: meu filho é burrinho mesmo, ele não vai a lugar nenhum. Não é comum, meus irmãos e irmãs, não é incomum, meus irmãos e irmãs, a gente encontrar pais que, ao invés de incentivar o filho, desestimulam os seus filhos a seguirem na caminhada. É verdade, irmãos? É verdade. Eu conto uma história aqui na igreja, já contei várias vezes, mas gosto de repetir, que eu era pastor de uma outra igreja e eu fui conversar com umas meninas que não iam na igreja, filhas de um casal da igreja. E eu fui conversar com as meninas e, chegando lá, uma delas muito tímida, não falou nada, mas a outra não, a outra era muito falante, irmãos, e ela me disse claramente: pastor, o senhor está pedindo para eu ir na igreja? Ir na igreja para quê? O meu pai e minha mãe vai na igreja e quando chega aqui, desce a lenha no senhor, fala mal do louvor, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Como é que eu vou querer ir nessa igreja, pastor? É verdade, irmãos, elas não eram estimuladas a ir à igreja, muito pelo contrário. Aqui mesmo na igreja em Minerlândia, irmãos, numa escola dominical, eu senti a falta de um garoto, um menino pequeno, e ele, quando chegou no culto à noite, eu disse a ele: varão, eu senti sua falta hoje de manhã. Ele me disse: pastor, eu até queria vir à igreja, mas mamãe disse: filho, vamos dormir, porque lá não vai adiantar nada. É a maior perda de tempo ir na igreja. E agora o pastor mandando recado. Não estou mandando recado não, irmão. Eu estou falando papo reto. O pai precisa incentivar o filho, irmão. Nós precisamos incentivar as crianças. Precisamos incentivar os nossos adolescentes. Precisamos incentivar os jovens. Precisamos incentivar os nossos filhos, para que eles possam fazer a caminhada, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus promete e projeta, de acordo com as promessas de Deus. Então, irmãos, o pai é referencial, proteção, amparo e incentivo. É isso. Essa figura, irmãos, é a figura projetada de Deus, o Deus Pai, para nós que somos os seus filhos. Provérbios, vamos encerrar, Provérbios 17:6,
Coloca aí para mim Provérbio 17:6, Juliana, para a gente encerrar. Olha que coisa linda, irmãos. Eu já estou vivendo essa fase aqui. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. É claro que há aqui uma interpretação, e é na transliteração ou na tradução, traduziu-se por velho, mas não quer dizer isso. Quer dizer que, irmão, ser avô é bom demais. Ser avô é a coisa mais linda que existe. É disso que está escrito, que a coroa do pai é o neto, o filho dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, papai, você é glória do seu filho. Olha que coisa linda isso, irmãos. A paternidade, então, é marcada por proteção, amparo, incentivo, é um referencial, e essas marcas são levadas pelos filhos para sempre, sem nunca se esquecer do pai. Os pais têm o privilégio, irmãos, de receber uma vida para cuidar. É um privilégio receber esta vida. É um presente de Deus que recebemos. Eu recebi muitos presentes de Deus, porque eu sou pai de muitos filhos. Especificamente 2, o Paulo e o William, mas assumi a paternidade de muitas outras pessoas. Eu tenho um filho chamado Cícero, tenho uma filha chamada Thaís, tenho uma filha chamada Juliana, tenho uma filha chamada Joana, tenho uma filha chamada Edith, e quem mais quiser, irmãos. Eu não sou um pai perfeito, irmãos e irmãs, porque o pai perfeito é o Deus do céu, esse o eterno, o Yeshua HaMashiach, esse é o pai perfeito, né? Mas, irmãos e irmãs, recebo e recebi como bênção de Deus, uma bênção para a vida toda. E aí, irmãos, para fechar, eu queria dizer que Deus usa os pais para alcançar os filhos. Que Deus possa usar você para alcançar os seus descendentes. Quero te lembrar que Salomão é filho de Davi. E Davi, apesar de todas as suas situações de dificuldade, ele deixou um legado de bênção para as suas gerações. Algumas gerações de Davi foram abençoadas. Algumas gerações de Davi receberam a partir do legado deixado pelo Davi. Irmãos, um pai pode deixar milhões de herança em pecúnia para os seus filhos, em dinheiro para os seus filhos, mas não valerá de nada se ele não tiver sido referência, proteção, amparo. Referência, proteção, amparo e incentivo. Não servirá de nada. Esse é o maior legado que um pai pode deixar para o filho. É Jesus Cristo. É uma herança de servo. Que Deus abençoe todos e todas. A Estelinha já está ligada aí com a gente. Estelinha, um grande abraço para você. O pastor está com muita saudade. Deus abençoe você. E eu também falei da saudade do Zé Lucas. Um grande abraço para o Zé Lucas também, para o papai, para toda a família. Irmãos, vamos orar. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Feche os olhos aí, deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que tivemos de estar aqui e de refletir sobre esse texto de Provérbios, Pai. Agora, Senhor, continua nos abençoando e falando conosco, Senhor, através dos teus servos e através da tua palavra. Abençoa-nos dando uma noite tranquila de sono. Abençoa-nos, Senhor, dando uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, um domingo abençoado, Senhor, eu já declaro. Obrigado, Deus, pela Igreja Metodista em Minerlândia. Essa igreja, Senhor, vibrante, vitoriosa. Obrigado, Senhor, porque Tu tens feito milagres sobre nós. Eu oro clamando pelos pais,
que eles possam ser, Senhor, esse referencial para os seus filhos, que eles possam ser, Senhor, proteção, amparo e incentivo sempre. Obrigado, Deus, muito obrigado. Despede-nos em paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebe a bênção, meu irmão e meu irmão. Meu irmão e meu irmão. Meu irmão e minha irmã, recebe a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que excede e transcende todo o entendimento humano, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja comigo, contigo, com cada um de vós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe todos e todas. E amanhã, às 7 da manhã, temos o Café com Cristo. Faça a sua inscrição no canal, já passamos de 160 inscritos. Faça a sua inscrição, dê o like, aperta o sininho e vamos para mais um Café com Cristo amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz.